Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas e orientações de como fazer o seu bebê dormir de 10 a 12 horas por noite. Eu sou Carla Piccoli, mãe do Albert e da Malu, psicóloga e especialista em sono infantil. Minha missão é ajudar pais exaustos a recuperarem o prazer de dormir bem. Eu sou a criadora do curso com coaching Todo Mundo Dorme, que é um programa que faz bebês do mundo todo dormirem no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. No vídeo de hoje eu gostaria de falar de uma das perguntas mais comuns que eu recebo dos pais como consultora de sono infantil. Quando devemos tirar o meu filho do berço e colocar em uma cama de criança? Minha resposta favorita para isso é mais tarde. E há alguns motivos pelos quais eu digo isso. O motivo número 1 é porque existem muitas outras prioridades quando se trata do sono do seu bebê. Estabelecer uma rotina e um horário certo para a hora de dormir, ensinar habilidades próprias para dormir de forma independente, seu filho consolidar o sono noturno e ter o sono de qualidade. Essas são coisas que devem acontecer antes de você se preocupar em tirá-lo do berço. Depois que seu bebê tiver desenvolvido habilidades próprias para dormir de forma independente e tiver praticado bastante essa habilidade, ou seja, após 1 mês de sono consolidado, se ele tiver a idade apropriada, você pode fazer a transição do berço para uma cama de criança. Acredite em mim, será muito mais fácil fazer a transição para uma cama quando você tiver um bebê que dorme bem em suas mãos. Eu sei que alguns de vocês são pessoas que gostam de números, como meu marido, e querem uma idade, mesmo que seja apenas uma diretriz. Então, eu diria que a partir de 2 anos e meio, você pode começar a pensar em fazer essa mudança. Mas, novamente, isso é apenas uma orientação, e quanto mais tarde for essa mudança, melhor. Existem vários estudos comprovando que dormir no berço, ao invés de dormir numa cama, favorece a qualidade e a quantidade de sono do seu filho. Um desses estudos, publicado na revista Sleep de Oxford, onde o título do artigo é super interessante e diz: "Cama ou não cama? Berço é a resposta?", analisou uma grande amostra de crianças pequenas na América do Norte para saber se dormir sozinho em um berço ou cama em diferentes idades estava associado a dormir melhor. O que eles descobriram foi exatamente o que eu acabei de dizer, que o local onde a criança dorme pode afetar significativamente a qualidade e a quantidade do sono dela. Embora a maioria das crianças faça a transição do berço para uma cama em algum momento entre os 2 e 3 anos de idade, a maioria dos médicos recomenda esperar até cerca de 3 anos para que a criança se beneficie de um sono de mais qualidade. Além disso, uma criança de 3 anos tem um desenvolvimento cognitivo um pouco mais elaborado e é capaz de lembrar as regras de ficar na cama. Outro estudo realizado com 1.983 pais e cuidadores de crianças em 5 países identificou que aquelas que atrasaram a transição do berço para a cama por mais tempo eram mais propensos a ir para a cama mais cedo, adormecer mais cedo, acordar com menos frequência durante a noite, dormir por períodos mais longos durante a noite e resistir menos à hora de dormir. Viu? Quantos benefícios de deixar o seu filho dormir no berço por mais meses e até perto dos 3 anos? Parece que alguns adultos tendem a achar que o berço são como gaiolas, mas não é assim que as crianças percebem o berço. A psicóloga pediatra Lisa Meltzer disse em uma entrevista que as crianças gostam de espaços pequenos porque se sentem seguras e confortáveis com eles. Uma prova disso é que as crianças gostam de brincar embaixo da mesa ou em caixas grandes. Outro estudo apontou que mais de 90% dos bebês de 18 meses dormem em um berço, mas esse número cai gradualmente para cerca de 70% aos 2 anos e 40% aos 3 anos de idade. Quando os bebês crescerem, inevitavelmente eles perceberão que dormem em uma cama diferente de seus pais ou irmãos mais velhos e perguntarão por quê. Assim que eles demonstrarem algum interesse, que tiverem idade e maturidade para fazer essa transição, assim como a transição das sonecas,
e tiverem desenvolvido habilidades próprias para dormir de forma independente, eu sou totalmente a favor de fazer essa mudança. Mas não veja isso como algum tipo de marco de desenvolvimento que seu filho deve atingir em uma idade predeterminada. Nem entre em uma competição com outros pais para ver quem fará a transição do bebê primeiro. Eles chegarão lá quando chegarem, e não há mal nenhum se isso for mais tarde do que cedo. Os dois motivos principais e reais que existem para você fazer a mudança do seu filho do berço para uma cama são: primeiro, se o seu filho começou a rotina de artista em fuga e está pulando do berço de forma perigosa, podendo haver algum risco dele cair ao sair. No entanto, se ele tiver as habilidades para sair do berço com segurança, e algumas crianças que eu conheço são excepcionais em escalar os seus berços, então, novamente, eu recomendo ficar com o berço. Segundo motivo é se o seu filho iniciou o processo de desfraude e ele precisa ter mais autonomia e mobilidade para ir ao banheiro no meio da noite de forma independente. Fora isso, não há motivo para acelerar esse processo. Porém, os motivos mais comuns que levam os pais a fazerem essa mudança é que talvez eles tenham um bebê a caminho e precisam liberar o berço para o recém-nascido. Nesse caso, se o seu filho for menor que 2 anos e meio, eu recomendo que você compre um segundo berço. Pode ser um berço usado de segunda mão. Faça isso ao invés de acelerar o processo de mudança do seu primeiro filho para uma cama. Agora, se o seu filho for maior que 2 anos e meio e você estiver grávida, então você pode fazer essa transição. Mas precisa tomar alguns cuidados adicionais nesse processo para que o seu filho não se sinta trocado ou com o berço roubado e não amplifique o ciúme natural que haverá com a chegada do irmãozinho. Neste caso, inicie a transição 1 ou 2 meses antes da chegada do novo bebê. Ao colocar o seu filho mais velho confortavelmente na sua nova cama, eles pensarão no berço como um território neutro e não como seu lugar de dormir quando o bebê chegar. Se possível, desmonte o berço ou guarde em uma cômoda onde ele não possa ser visto. Ou tente tornar o berço impossível de dormir, enchendo de bichinhos, brinquedos ou cobertores. Existem outras técnicas e estratégias para preparar o seu filho para a chegada do bebê, mas eu acho melhor deixar esse assunto para um outro vídeo. Outro motivo comum que eu vejo os pais mudarem os seus filhos do berço para uma cama é porque eles esperam que isso resolva alguns problemas de sono existentes. Talvez o bebê chore quando é colocado no berço, aí os pais pensam que ele não gosta do berço. Talvez o bebê acorde tantas vezes no meio da noite que é mais fácil colocar para dormir na cama dos pais. Talvez o bebê tenha adquirido o hábito de querer ir para a cama da mamãe ou do papai, ou eles de repente estão acordando pedindo um copo de água ou leite no meio da noite. Talvez a cama de criança os ajude a se sentirem mais crescidos. Talvez isso lhe dê uma sensação de segurança e conforto. Acredite em mim, uma nova cama não resolverá o problema de sono do seu filho. Em todo o meu tempo como consultora de sono infantil e com todas as consultoras com as quais eu me relaciono, nenhuma de nós jamais viu problemas de sono serem resolvidos mudando o bebê de um berço para uma cama. Agora, que eu disse para vocês esperarem o máximo possível, o que dizer para aqueles pais que estão prestes a fazer essa mudança? A primeira coisa que você notará é a rapidez e a facilidade que seu filho fará essa transição. Seu filho sobe na nova cama, adora a estampa legal dos novos lençóis e dorme feliz a noite inteira. Talvez você esteja com sorte. No início, isso pode ser um momento emocionante para o seu filho, mas também pode causar alguma regressão e perturbações no sono dele. Normalmente há um período de lua de mel com a nova cama. As crianças inicialmente pensam que as camas são ótimas, confortáveis, grandes, mas depois de algumas semanas, eu diria na 3ª, 4ª semana, elas começam a acordar e sair do quarto no meio da noite, indo para o quarto da mamãe e do papai e pedindo para deitar na cama deles. Para os pais que esperarão o filho ter mais de 2 anos e meio e estar pronto para essa mudança,
eu gostaria de dar algumas dicas para fazer a transição do berço para a cama de forma mais suave. Mas antes, vamos falar das questões de segurança? Como eu disse, no momento que o seu filho estiver na cama, ele pode sair de lá e passear pelo quarto ou pela casa. Por isso, é importante ter certeza que o quarto dele é seguro. Então, use plugs na tomada para que o seu filho não possa colocar o dedo ou outra coisa nelas. Instale travas e redes de segurança nas janelas para que elas abram apenas um pouco e certifique-se de que a abertura não seja grande o suficiente para o seu filho passar. Prenda todos os cabos pendurados, inclusive os móveis com cordões pendurados, porque eles apresentam risco de estrangulamento. Enrole também as cordas das persianas e cortinas em torno de grampos ou presilhas fixadas na parede, longe do chão, para que o seu filho não possa alcançá-los e não se enrole neles. Use suportes para prender os móveis, cômodas, estantes e outros objetos pesados na parede, para que esses móveis não possam cair no seu filho se ele tentar subir neles. Eu já vi várias cenas nos noticiários da TV de crianças que perderam um dedo ou morreram porque a estante ou a cômoda caiu em cima deles. Continuando, mantenha todos os remédios, produtos de limpeza e qualquer coisa venenosa fora do alcance do seu filho, inclusive objetos pequenos que possam causar algum risco de asfixia, como moedas pequenas, baterias e santinhas de Nossa Senhora. Eu tenho uma amiga brasileira aqui na Nova Zelândia que a filha dela engoliu uma santinha da Nossa Senhora quando estava brincando e todos ficaram desesperados com o que isso poderia causar para a saúde dela. Felizmente ficou tudo bem depois. Se você não tiver um portão de segurança na porta do quarto do seu filho, você precisará tornar o resto da casa segura para ele, caso ele se levante no meio da noite. E se a nova cama do seu filho não vier com aquela proteção como paredes nas laterais, é importante você comprar uma versão portátil e instalar para que ele não caia no chão quando ele rolar na cama no meio da noite. Mesmo que a cama tenha essas proteções laterais, eu recomendo você colocar um tapete fofo no chão, na parte não cercada, para estar prevenido no caso do seu filho rolar em outra direção e cair no chão. Bom, lembre-se que com criança todo cuidado é pouco e o imprevisto é previsto. Portanto, a segurança deve vir sempre em primeiro lugar. Agora, o período de lua de mel e novidade passou e o seu filho percebeu que tem habilidades para sair da cama dele e ir atrás dos pais. Você pode ficar tentado a atender o pedido dele de dormir na cama com vocês. Eu sei, você está tão cansada. Mas eu sugiro fortemente que você defina uma regra sobre o não compartilhamento da cama nesse momento. Se seu filho começar a sair do quarto dele à noite, leve-o de volta em silêncio e diga que não é permitido dormir no quarto de vocês. Independente de quão gentil seja o pedido ou quão fácil possa ser virar o lençol e deixar o seu filho subir a bordo, não desista. Você realmente precisa deixar claro que não é permitido dormir na cama da mamãe e do papai, ou você lidará com as visitas noturnas por meses ou anos. Eu tenho vários exemplos de clientes com quem trabalhei que me procuraram quando os filhos tinham 5 ou 6 anos e me contaram na consulta inicial que o filho dormia bem até o momento de fazer a transição do berço para a cama. Aí começou o problema. As visitas noturnas, um novo hábito de dormir na cama dos pais, onde ninguém conseguia dormir bem, na verdade, e viveram com esse problema por 3 ou 4 anos até procurarem ajuda. Então, por favor, não pense que essa é uma transição simples, que será uma festa e que todos dormirão bem após isso. Claro que você pode ser uma pessoa de sorte e tudo fluir bem com seu filho. Se esse não for o seu caso, a sorte dependerá da sua preparação e consistência. Agora, vamos falar das dicas para ajudar o seu filho nesse processo de transição do berço para a cama mais facilmente. Em primeiro lugar, não faça essa mudança se outra mudança importante estiver acontecendo na vida do seu filho. Por exemplo, se o seu filho estiver num processo de desfraude, se ele estiver iniciando na creche, se vocês estiverem mudando de casa ou tiver alguma outra coisa importante acontecendo naquele momento.
Em segundo lugar, eu recomendo que você prepare o terreno antes. Sente e converse com o seu filho sobre essa mudança do berço para a cama. Lembre-o que as regras continuam as mesmas quanto ao ritual da rotina antes de dormir e que é importante dormir a noite toda. Que vocês farão o ritual e após lerem a historinha, ao invés de ele deitar no berço, agora ele deitará e dormirá na nova cama. E ele terá que ficar lá e dormir bem como ele sempre fez. A terceira dica é que você o envolva no processo de compra de novos lençóis ou até comprar um novo bichinho de pelúcia para começar a dormir com ele na nova cama. Essa preparação fará com que ele fique animado com a mudança e goste de dormir na nova cama. Mantenha a rotina e ritual da noite de 20 a 30 minutos antes de dormir, como sempre foi feito, na mesma ordem, todas as noites de forma consistente, para que essa previsibilidade ajude seu filho a relaxar e dormir mais facilmente. Se ele sair da cama no meio da noite, é importante levá-lo de volta em silêncio para o quarto e a cama dele, quantas vezes forem necessárias, pois se você ceder uma vez e colocá-lo na sua cama, isso reforçará o comportamento dele de vir todas as noites para a sua cama. Outra coisa que pode acontecer após essa mudança é que após 3 ou 4 dias, seu filho pode dizer que não quer mais dormir na cama e quer voltar a dormir no berço porque ele se sentia mais seguro lá. Minha recomendação é que no momento que você fizer essa mudança, que você não volte atrás. Ou você ensinará para o seu filho que as suas decisões não são para valer. E no momento que ele chorar ou tiver uma crise, você desistirá das suas decisões. E essa não é a lição que nós queremos ensinar aos nossos filhos. Para evitar crises e batalhas, é super importante definir limites para as crianças, especialmente aquelas acima de 2 anos. Tem uma comparação que a educadora Jamie Glovac fez sobre esse tema que eu adorei. Ela disse que os limites são como as cercas dos parquinhos. Não é que nós queremos colocar as crianças numa caixinha ou tirar a liberdade de expressão delas. As cercas dos parquinhos estão ali para proteger as crianças pequenas que ainda não entendem o perigo de correr para a rua e de um carro bater nelas. O mesmo se aplica para os limites. Os limites são como cercas invisíveis que usamos para proteger os nossos filhos, porque eles ainda não têm a maturidade para fazer as escolhas certas e conscientes e ainda não entendem o perigo ou o porquê de algumas coisas. Portanto, é muito importante termos poucas e claras regras para guiar os nossos filhos, pois é muito comum nessa fase, por volta e após os 2 anos de idade, eles testarem os limites. E se não tivermos limites definidos, esse será o terreno perfeito para as crises e os escândalos em público, ou para o jogo de sair da cama a cada 5 minutos após a hora de dormir. Como eu disse, muitos pais me procuram após fazer essa transição do berço para a cama, dizendo que antes o filho dormia relativamente bem e agora ele sai da cama e do quarto a cada 5 minutos depois que os pais o colocam para dormir, para ver onde os pais estão. Eles ficam nesse jogo por 1 hora ou mais. O filho sai da cama e a mãe coloca de volta. Ele sai da cama de novo e a mãe coloca de volta e ficam nesse ioiô por horas. Isso rapidamente se torna um jogo para o seu filho, porque ele nunca teve aquela liberdade e agora é tentador para ele sair da cama e do quarto. Só que para você isso é muito frustrante. O que acontece é que a atenção que você dá a ele quando ele sai da cama, seja uma atenção positiva ou negativa, isso ainda é atenção. E toda atenção funciona como um reforço para aquele comportamento. Então, não adianta você ficar brava ou irritada com seu filho toda vez que ele sair da cama. Eu sei que parece que nada funciona. Ele simplesmente continua saindo da cama, mesmo você dizendo para ele não fazer ou ficando brava com ele. Um dos motivos para essa regressão do sono dele após a transição do berço para a cama é que não existe consequência. Ele está tendo a atenção que quer, de novo, positiva ou negativa e pronto. Isso é suficiente para reforçar o comportamento de sair da cama. Por isso, você precisa definir a regra, dar um aviso e se ele repetir o comportamento de sair do quarto, você deve aplicar a consequência, que pode ser tirar a naninha ou o bichinho de estimação de pelúcia por 1 minuto
e depois que ele estiver na cama, você devolve o bichinho para ele. Por outro lado, se ele ficar na cama a noite toda e dormir bem, você pode e deve fazer uma festa de manhã quando ele acordar por ele ter dormido bem. Encha-o de beijos e carinhos e diga o quanto você está feliz por ele ter dormido bem. Diga que dormir é muito importante para ele crescer feliz e saudável e como você está orgulhosa dele. Faça isso com paciência e consistência, dia após dia, e em pouco tempo seu filho terá aprendido que a hora de dormir é para dormir. Muitos pais têm a solução para o problema na mão, mas falta insistir um pouco mais em uma única estratégia antes de desistir. Quero fazer um alerta aqui. Jamais, jamais bata no seu filho como uma forma de consequência. Ninguém aprende algo através da agressão física, muito pelo contrário. Isso ensina que bater nos outros é permitido e cria um distanciamento entre os filhos e os pais. Por favor, não façam isso. A questão da consequência é simplesmente a lei de causa e efeito. Toda ação tem uma reação. Se falamos, pensamos ou fazemos coisas boas, nós teremos coisas boas. É assim que o mundo funciona. Por exemplo, se você não estudar, você não passará de ano na escola. Se você não se dedicar ao trabalho, você não será promovido. Então, se o seu filho sair da cama no início ou no meio da noite, você dá um aviso, assim ele terá a oportunidade de pensar, avaliar e aprender a fazer boas escolhas. Senão, ele perderá a TV e o desenho favorito no dia seguinte ou alguma outra coisa. Antes de usar a estratégia da consequência, você pode também usar a estratégia dos 100 vezes, onde você coloca uma cadeira do lado de fora do quarto do seu filho e toda vez que ele sair do quarto, você o retorna pacientemente e em silêncio para a cama dele. Faça isso quantas vezes forem necessárias. Alguns pais que usaram essa estratégia relataram que na primeira noite o filho saiu do quarto por volta de 35 vezes. Na segunda noite, 10 vezes e na terceira noite, nenhuma vez. É uma forma de vencê-lo pelo cansaço. O problema é se você conseguirá se manter firme e paciente até ele desistir. Tudo é um processo de aprendizado. Dormir bem na nova cama também. Essa é só mais uma das fases que vocês passarão e vencerão juntos, com paciência e consistência. É isso, pessoal. Espero que essas dicas ajudem vocês a fazer a transição do berço para a cama de criança no momento certo e de forma mais tranquila possível. Se você precisar de ajuda com o sono do seu filho, eu tenho um curso com coaching chamado Todo Mundo Dorme, que te ensina a fazer o seu bebê dormir por no mínimo 10 horas por noite em 7 dias. Se você quiser saber mais, se inscreva no link na descrição desse vídeo e cadastre o seu e-mail para receber avisos das próximas turmas e de aulas gratuitas para turmas fechadas. Muito obrigada pela atenção. Eu desejo sinceramente que vocês tenham boas e longas noites de sono. Um grande abraço e fiquem bem!